Bem, boa noite. Como eu já tinha prometido antes, a ideia de hoje é fazer uma aula sobre tudo que você precisa saber, no mínimo, para o concurso do curso de formação de soldados da Polícia Militar do Estado de São Paulo na matéria de História Geral. Então, me apresentando mais uma vez, eu sou o professor André Antunes do curso Atitude Policial e a ideia de hoje não é aprofundar no assunto, mas é o mínimo que você precisa saber, caso você não tenha estudado, caso você não tenha tido tempo de se ambientar no edital e de buscar alguma fonte de consulta, ou pelo menos queira aquela revisão para bater seus últimos conceitos. Vamos bater todos os itens do edital no que tange a matéria de História Geral e abordar, ainda que superficialmente, os principais aspectos de cada um dos assuntos. O edital ele é de certa forma bem simples. Ele passa primeiro pela Primeira Guerra Mundial, então ele inicia ali na década de 1910, por perto daquele período, cruza pelo nazifascismo e a Segunda Guerra Mundial. Obviamente, depois da Segunda Guerra Mundial, ele adentra na Guerra Fria e termina com a globalização e as políticas neoliberais, ou seja, ele vai de 1910 até os dias atuais, até um pouco antes do que a gente está vivendo no mundo, o que não seria muito óbvio até, levando em conta que a história está sendo escrita, né? O mundo pós-pandemia entra num período em que nós ainda não temos muito mais certezas do que dúvidas. Mas a grande questão é que a gente justamente pegue o mundo pós anos 90, anos 2000, e isso vai abrir um gancho inclusive para outras matérias como geografia e assuntos da atualidade. Mas vamos lá, vamos ao que interessa. Como eu sempre digo, a melhor maneira de se estudar qualquer assunto de história é usando a linha do tempo. Então, se a gente tem uma forma visual que vai facilitar nosso estudo, é jogando os eventos em uma linha do tempo. E a nossa está aqui montada. Então, nós vamos iniciar na Primeira Guerra Mundial, começando pelo ano de 1914 a 1917, foi quando a Primeira Guerra Mundial aconteceu, passando pelos eventos principais após a Primeira Guerra, né, obviamente, a crise mundial, a crise econômica da década de 20 e 30, entender por que isso deu origem à Segunda Guerra Mundial, por que a Segunda Guerra Mundial deu origem à Guerra Fria e, finalmente, chegando às nossas políticas neoliberais e a globalização, que é mais ou menos a forma como nós vemos o mundo na atualidade. Tá certo? Vamos ao que interessa, vamos ao core do assunto. Então, o que foi a Primeira Guerra Mundial? Por que chamamos esse conflito de Primeira Guerra Mundial? Bom, nunca tinha tido uma guerra no mundo, nunca tinha tido uma guerra com essa escala, com essa proporção, essa é a grande questão. Nós tivemos outras guerras no mundo, obviamente que praticamente todas as guerras envolvem mais de uma nação, porém, até então não tivemos uma guerra, não tínhamos tido uma guerra no mundo que tivesse a capacidade de alterar tanto a geopolítica mundial como a Primeira Guerra mudou. E não diferente, a Segunda Guerra Mundial foi chamada de Segunda Guerra Mundial ou Segunda Grande Guerra, como alguns gostam de chamar, porque ela também teve uma capacidade ainda maior do que a Primeira Guerra Mundial de alterar a geopolítica do mundo, alterar as configurações das nações mundiais. Então, vamos lá, para a Primeira Guerra Mundial. Como eu sempre digo, tudo na história tem uma causa, tudo na história tem um antecedente, um contexto e consequência. Então, para a gente falar da Primeira Guerra Mundial, é obviamente importante e necessário que nós compreendamos quais foram os motivos de se chegar a uma guerra. Por que as diversas nações resolveram entrar em um conflito armado, pensando que todo conflito armado vai gerar uma baixa do seu setor produtivo, vai colocar milhares de pessoas em capacidade de produzir, em capacidade laboral para lutar num conflito, vai gerar uma série de pessoas deficientes, mutiladas, que vão gerar um passivo para o setor de saúde, então isso vai ser extremamente prejudicial para a força de trabalho daquele país e ainda vai gastar uma série de recursos financeiros que aquele país poderia estar investindo em outras áreas, na educação, na saúde, na industrialização e está desviando para a área bélica. Então por que esses países resolvem entrar em guerra?
Na Primeira Guerra Mundial, os nossos antecedentes eles foram relativamente simples. Então, o primeiro, nós estávamos vivendo o momento do imperialismo. Os países europeus eles estavam expandindo seu território atrás das colônias americanas, colônias africanas e algumas colônias na Ásia. O que era feito nessas colônias? Praticamente a exploração de matéria-prima, a exploração dessa matéria-prima. Essa matéria-prima era levada para a Europa, onde ela era beneficiada. Estamos no contexto da nossa primeira revolução industrial, então a primeira revolução industrial, a Europa tinha as indústrias que produziam bens de consumo a partir das matérias-primas que eram extraídas desses países africanos, americanos e em alguns casos na Ásia após serem beneficiados, eles eram revendidos para esses mesmos países e para outros países da Europa também, onde tivesse um mercado consumidor, a um preço muito maior, porque foi impresso um trabalho naquele produto. Bom, nesse contexto do imperialismo mundial, um país que tinha tardiamente entrado nesse sistema mercantilista, sistema imperialista, foi a França. Então, inicialmente, lá atrás, o mercantilismo, quem tinha de grande potência de expansionista era Portugal, a Península Ibérica como um todo, Portugal e Espanha, logo no começo das navegações, seguidos pela Inglaterra, que tinha uma marinha muito forte, um mercante muito forte. Depois nós tivemos ali a Companhia das Índias Orientais com a Holanda, e aí começou a surgir a França. A França começou a ter suas colônias na América, ter suas colônias africanas e inclusive na Ásia também, algumas colônias francesas, mas logo em seguida ela ganhou um concorrente à altura, que era nada mais, nada menos que a Alemanha. Mas tem um detalhe nessa história. A Alemanha como país, ela ainda era muito recente. Por que ela era muito recente? Porque estávamos vindo do final da Guerra Franco-Prussiana, ou seja, era a França contra a Prússia. E quem era a Prússia? A Prússia era um dos países que originou a Alemanha. E ao fim da Guerra Franco-Prussiana, que a França foi derrotada, surgiu a unificação do Estado alemão. Então, até então, nós não tínhamos um país chamado Alemanha. Nós tínhamos a Prússia, nós tínhamos alguns pedaços da Áustria, mas ainda não tínhamos a Alemanha em si. Ao final da Guerra Franco-Prussiana, a França perde a região de Alsácia e Lorena. Ela perde a região da Alsácia e Lorena justamente para esse que viria a se tornar a Alemanha. E, ao fim disso, a unificação desse Estado declara-se o Império Alemão, ou Segundo Reich, ou Segundo Reinado. Mas por que Segundo Reich? As origens do Império Alemão, as origens do Estado alemão, elas remontam para Carlos Magno, que foi um dos grandes conquistadores da Europa. Então, o primeiro Reich, o primeiro reinado, é dito do reinado de Carlos Magno. Após isso, Segundo Reich é o reinado a partir da unificação da Alemanha em si. Lá na frente a gente vai ter um cidadão que quis proclamar o Terceiro Reich e não deu muito certo, né? Foi um dos piores momentos, uma das piores páginas já escrita na humanidade. Bom, mas se a gente for olhar que a França perdeu a Guerra Franco-Prussiana, ela perdeu a região da Alsácia-Lorena, ela teve uma significativa derrota depois dessa guerra, isso começou a aumentar o sentimento nacionalista na sua população. Só que não era só a França que estava com o nacionalismo exacerbado, porque a Alemanha, com a criação do Segundo Reich, começou a mentalidade chamada pan-germanismo. Então, pan, mundial, germanismo, da Alemanha. Era a expansão do povo alemão. Olha só, eles tinham conseguido algo inédito, que era a unificação do seu território, né? A unificação do seu império. Eles tinham conseguido o ganho de algum território, então já tinham um terreno configurado, mas aquele terreno era muito pequeno para o que eles precisavam. Precisava de mercado consumidor, precisava de mercado produtor de mão de obra, precisava expandir para as colônias, como nós falamos aqui em cima, a questão do imperialismo, e precisava de espaço dentro da própria Europa para poder desenvolver suas cidades, desenvolver suas indústrias. Então, existia a questão da unificação do território e da expansão
territorial. É uma questão muito importante quando a gente pensa na Europa, que é relativamente diferente da América do Sul. Então, aqui na América do Sul, nós temos um grande país, Brasil, de proporções quase continentais, que fala a mesma língua e tem a mesma cultura. Todos aqui no Brasil falam português e têm uma cultura semelhante à cultura dos portugueses. Os outros países que circundam o Brasil, que estão à borda do Brasil, compondo a América do Sul, todos eles têm uma cultura oriunda dos espanhóis e falam espanhol. Então nós temos um local, um país bem definido, um continente bem definido que não entra em grandes conflitos étnicos por conta disso. Se a gente pensa na América do Norte, nós temos um grande bloco que fala inglês, que tem uma cultura anglófona e anglicana, né? Vamos dizer assim, anglicana não é a palavra certa, mas uma cultura oriunda dos ingleses, que é os Estados Unidos. Abaixo dele nós temos o México, que fala espanhol, tem uma cultura bem próxima à cultura da Espanha, e aí segue para a América Central. Nós não temos uma grande mistura territorial, isso não acontece na Europa. Pela forma como os povos europeus foram constituídos, foram formados em algumas regiões, existe uma determinada mistura. Então, regiões que são separadas fisicamente, são separadas geograficamente, mas que possuem povos com as mesmas características étnicas e culturais. Quando a Alemanha unificou o seu império, ela possuía alguns núcleos populacionais, vamos dizer assim, com características culturais e étnicas próximas ao recém-criado Império Alemão e que não estavam ligados diretamente a ela. Com isso, a unificação desses territórios passou a ser algo pleiteado pelo Império Alemão, pelo Segundo Reich. Então, a expansão territorial, a unificação dos povos, originou-se do pan-germanismo, né, da grande conquista do mundo a partir da Alemanha. Tínhamos uma outra questão também nacionalista importante que acontecia, que vai muito de encontro a isso que a gente já estava falando dos alemães, que era a questão dos Balcãs. Então, os Balcãs eram uma região historicamente problemática, com essa questão étnica toda, e nós tivemos um problema entre a Sérvia e a Áustria-Hungria, na região da Bósnia. Então eram dois povoados, duas populações que brigavam pela região da Bósnia por questões étnicas. Então existia pessoas de determinada etnia, da etnia sérvia e da etnia austríaca-húngara, que ocupavam a região da Bósnia e começou a entrar em atrito. Se a gente for olhar, esse atrito existe até hoje, então a gente ainda tem atritos relacionados aos Balcãs até os dias de hoje. Nos anos 90 teve a guerra de Kosovo, então não é uma coisa que ficou pacificada. Mas isso está ligado a uma outra vertente nacionalista, que é o chamado pan-eslavismo. Então ali são os povos eslavos. Os povos eslavos são os que estão na região da Europa Oriental e também na região ali que hoje é conhecida como Rússia, e todos aqueles outros países que cercam a Rússia, que Cazaquistão, Uzbequistão, todos os tão aí da vida, que tem os povos eslavos, mas ainda assim entre si eles têm questões étnicas muito fortes e questões territoriais muito fortes. Bom, vamos lá. Toda essa situação acontecendo, a Alemanha querendo uma expansão territorial, a França incomodada com essa busca pela expansão territorial que estava acontecendo na Alemanha, toda a questão da Bósnia entre os sérvios e os húngaros. E aí o que acontece? Arquiduque Ferdinando é assassinado. Quando ele é assassinado, dá início, deflagra-se a Primeira Guerra Mundial. Por quê? Porque o assassino ele era um terrorista sérvio. Como ele era um terrorista declaradamente sérvio, foi o estopim para que fossem declarados os estados de guerra entre os países. Como é que foi dividido as duas composições? Como a gente está falando de uma guerra mundial, a gente não está falando de um país contra o outro pura e simplesmente. A gente está falando de alianças, né, de alianças militares. Tínhamos de um lado a Tríplice Entente, que era constituído inicialmente pela Rússia. Então a Rússia permaneceu na Primeira Guerra Mundial até 1917, porque aconteceu uma coisa muito importante na Rússia desse período, que foi a Revolução Russa, quando o czar foi deposto
e os comunistas assumiram, os bolcheviques assumiram o poder e aí implantou-se o comunismo como a gente conheceu dali para frente. A Grã-Bretanha, que é a Inglaterra e mais os outros países que constituem a ilha, né, onde a Inglaterra está, que é Irlanda do Norte, Eire, Escócia, a França e os Estados Unidos, uma pequena participação quando o presidente Woodrow Wilson, depois de ter uma embarcação inglesa sido afundada pelos alemães e essa embarcação estava levando nacionais americanos, nacionais dos Estados Unidos, o presidente Woodrow Wilson resolveu declarar guerra contra a Alemanha também, contra a Tríplice Aliança, né, e entrar na Primeira Guerra Mundial, mas só já no finalzinho, em 1917. Do outro lado, na Tríplice Aliança, nós tínhamos a Alemanha, obviamente, o Império Austro-Húngaro, a Áustria-Hungria, e o Império Otomano, que era ali na região da Turquia, eram os turcos otomanos, né, que a gente falava antigamente dos turcos otomanos. Não se fala mais porque ele justamente acabou no fim da Primeira Guerra. E a Itália, que mudou de lado. A Itália iniciou na Tríplice Aliança e depois ela virou a casaca para a Tríplice Entente um pouco mais à frente da guerra. Bom, quais foram as principais fases e o que caracterizou na ótica militar a Primeira Guerra Mundial? Então, primeiro foi o período da Guerra de Movimento. Por que Guerra de Movimento? Porque os países, as tropas estavam ocupando as suas posições. Eles estavam se deslocando no terreno, expandindo sua zona de influência até encontrar a posição adequada para iniciar o conflito. E aí entrou o período maior da guerra, que era chamado de Guerra de Trincheiras. Os estudiosos aí da arte militar dizem que a Primeira Guerra Mundial era uma guerra monótona, porque o soldado entrava na trincheira e passava dias, meses sem ver um combate acontecendo. Mas o espaço geográfico entre uma trincheira de um país, de um exército e outro, era um espaço altamente letal. Então ali estavam amarrados os fogos de metralhadora, os fogos de obus. Ali era uma área que era despejado produto químico, armas químicas, gás mostarda, gás clorídrico, ácido clorídrico. E era uma área altamente armadilhada, minada, enfim. Mas com essa guerra de trincheira não se tinha muita movimentação de tropa, então era basicamente o sistema da massa. Um lado gastando munição e o outro lado gastando a vida dos soldados. Quem tivesse mais desses recursos conseguia avançar sobre a trincheira do outro, ou quem conseguia amarrar um bombardeio melhor, aí o uso ainda incipiente de aviação conseguia ter um pouco mais de resultado. Tudo bem, guerreou-se e chegou ao fim da guerra com a derrota da Tríplice Aliança. A derrota principalmente de quem? Da Alemanha. E esse é o ponto que precisa ser pensado, repensado e frisado. A Alemanha foi a grande derrotada da Primeira Guerra Mundial. Se a gente vinha de uma derrota da França na Guerra Franco-Prussiana, na Primeira Guerra Mundial, o grande derrotado foi justamente a Alemanha. Foi o outro time que tinha, em tese, ganho a Primeira Guerra Mundial, a Guerra Franco-Prussiana. Bom, o fim da guerra ele foi acelerado primeiro pela entrada dos Estados Unidos, que deu uma nova força combatente para quem já estava lutando, e segundo pela queda da monarquia alemã. Então, internamente, começou a ter o efeito econômico da guerra, começou a entrar em crise, a Alemanha começou a entrar em crise não só econômica, mas política, e a monarquia que estava imperando caiu, foram depostos. Com isso, perdeu-se o comando, perdeu-se a unidade de comando e ficou impossível continuar mantendo um exército em campanha. E aí isso acelerou o final da guerra. No fim da guerra, foi assinado o Tratado de Versalhes, e esse é um ponto importantíssimo de saber. Olha só, o que o Tratado de Versalhes trouxe? Então, dois pontos cruciais. A derrocada alemã, então, como eu já disse, a Alemanha foi a grande derrotada, e isso foi chancelado pelo Tratado de Versalhes, quando as nações se reuniram para dizer quais seriam as consequências da guerra. A Alemanha teve perda de colônias, todas as colônias ultramarinas dela foram tomadas. Ela teve o seu poder militar limitado, ou seja, ela não podia ter soldado conscrito, ela não podia ter força aérea, não podia ter força naval, tinha um número de no máximo 10 mil soldados profissionais convocados para fazer a autodefesa do território.
ela teve que pagar multas absurdas. Então, para se ter noção, a última parcela da multa da Primeira Guerra Mundial foi paga no ano de 2010. Foi uma multa fora da realidade. E teve perda territorial do seu próprio território. Ela chegou a perder algumas regiões. Por exemplo, a região da Alsácia e da Lorena, que a França tinha perdido na Guerra Franco-Prussiana, ela pegou de volta. Bom, com isso, a gente teve uma reconfiguração do mapa da Europa. Então, essa reconfiguração do mapa da Europa por si já justificaria chamar a Primeira Guerra de Primeira Grande Guerra ou Primeira Guerra Mundial, porque ela teve uma mudança na geopolítica do mundo. E aí, o que foi o mais importante nisso tudo? O fim do Império Alemão. A Alemanha não era mais um império. O surgimento da Polônia. Então, quando eu disse que perdeu-se território da Alemanha, um fato muito importante foi o surgimento da Polônia. E lá na frente a gente vai ver por quê. O fim do Império Austro-Húngaro deixou de existir. Hoje nós temos Áustria e nós temos Hungria. Na época tínhamos o Império Austro-Húngaro, que não tem mais. E o fim do Império Otomano. Esse acabou de vez. Hoje nós temos a Turquia, nós temos os países árabes, mas o Império Otomano, que era uma grande potência mundial, era um dos principais atores no cenário geopolítico mundial até a primeira década ali do século XX, deixou de existir. Então veja a gravidade que foi a consequência desse Tratado de Versalhes, né? Como que isso mudou a forma como o mundo existia. Mas estamos falando aqui dos anos de 1917, por aí. Bom, 1917, como eu falei, a Rússia saiu da Primeira Guerra Mundial porque ela foi fazer a Revolução Russa. Ela não tinha condições de estar combatendo, ela estava em crise, o Império Russo estava em crise, os czares estavam em crise, eles estavam saindo de guerra após guerra. Era um país muito extenso, então ele vai da Europa até o final da Ásia. Eles eram constantemente atacados pelo Japão, pela China. Então tinha vindo uma guerra, né, recente do outro lado, do lado asiático. E aí os bolcheviques, que eram um partido comunista, queriam tirar o czar do poder. Tiraram o czar, declararam a Revolução Russa. Isso não entra tanto no nosso assunto, mas é importante saber que nesse momento Lenin e os comunistas bolcheviques tomaram o poder da Rússia e proclamaram a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então deixou de ser só um país e passou a ser uma união de países. Vamos lá. Em 19 tivemos o Tratado de Versalhes, declarando o fim da Primeira Guerra, mas logo em seguida o que a gente tem? Na década de 20 e 30, uma grande crise econômica mundial. A gente estava vendo de um sistema de implantação de liberalismo extremo, em que os países pouco ou nada influenciavam na economia, e isso fez o surgimento de grandes bolhas especulativas, e aí a Bolsa dos Estados Unidos, a Bolsa de Nova York, acabou quebrando em 1929. Isso gerou uma crise mundial de escala nunca antes vista, uma crise de emprego, muita gente passando fome, inclusive nos Estados Unidos. Então imagino no restante do mundo o que aconteceu. No Brasil teve a grande crise do café e, enfim, cada país teve a sua grande crise relacionada. O que interessa saber é que era o capitalismo entrando num grande período de recessão. Após um período de recessão, a gente tem o quê? A Segunda Guerra, em 1939. Por que isso aí aconteceu? Quais foram os fatores? Por que essa crise motivou a Segunda Guerra? Então vamos lá. A Segunda Guerra Mundial, ela foi basicamente um conflito iniciado, o start dele foi a Alemanha. E por quê? O que a Alemanha provocou nisso tudo? Então, primeira coisa, a gente tem que levar em consideração que a Alemanha foi humilhada após a Primeira Guerra. Ela perdeu território, perdeu suas colônias, ela teve que pagar uma multa absurda, ficou endividada. Isso já estava uma grande crise econômica acontecendo na Alemanha. Nós tivemos a crise das democracias liberais, a crise econômica dos Estados Unidos, França, Inglaterra, e na própria Alemanha estava em crise econômica também. Bom, quando isso acontece, a grande crise das democracias liberais, começa a expansão das políticas nacionalistas autoritárias. Ou seja, o país começa a tomar rédea, o Estado começa a tomar rédea
do que está acontecendo. Então não dá mais para deixar na mão dos grandes grupos econômicos, das grandes empresas. O país começa a tomar e a gerar emprego o próprio país. A mentalidade econômica que existia era a mentalidade keynesianista nos Estados Unidos, inclusive, que dizia que o Estado tem que gerar emprego e o Estado tem que injetar dinheiro na economia quando as empresas não têm condições de fazer isso. Por outro lado, na Itália e em outros países, inclusive aqui no Brasil, pensava assim que quanto mais regras o Estado impor, menos chance a população vai ter de, contando com a iniciativa privada, quebrar e passar por uma nova crise como estávamos passando. Com isso surgiram as ideologias do fascismo, que foi principalmente difundido na Itália, e do nazismo, que é uma mentalidade que a esse momento ele era quase que exclusivamente alemã. Mas uma das teorias do nazismo era a reconquista da Alemanha antiga, da Alemanha como era. E para isso eles achavam que eles precisavam do espaço vital. Olha só, eles precisavam de lugar para implantar suas indústrias, de lugar para que a população pudesse circular livremente, não ficar apertada naquele resto de Alemanha que ficou. E para esse espaço vital, eles enxergaram três pontos principais: a recém-criada Áustria, a região dos Sudetos, que ficava ali na Bósnia, nos Balcãs, e a recém-criada Polônia. E por que, que tem essa seta grande na Polônia aqui e nessas outras? Porque foram regiões que foram sistematicamente invadidas pela Alemanha. Vamos lá. Adolf Hitler, ele consegue, o partido nazista é alçado ao poder na Alemanha, Adolf Hitler como o grande chanceler, como o líder do partido, e aí começa a expansão militar. Ele já estava subterraneamente, ele já estava de maneira escondida, fortalecendo seu exército, fortalecendo seu poderio militar, e aí ele primeiro invade a Áustria, ninguém viu grande problema. Invade a região dos Sudetos, ele é alertado para não fazer isso. E aí depois de um disfarce, uma tentativa de golpe dizendo que a Polônia atacou a Alemanha, ele invade a Polônia. Só que isso foi visto como uma declaração de guerra. E nessa declaração de guerra, nós tivemos mais uma vez o mundo separado em dois pedaços. Primeiro nos aliados, que começaram inicialmente com Inglaterra e França. Posteriormente foram incluídos os Estados Unidos. Posteriormente, não foi logo de cara. E já no final da guerra, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Do lado do eixo nós tínhamos a Alemanha, obviamente, a Itália fascista e o Japão. Por que o Japão está nessa história? O Japão tinha conflitos com a China, né? O Japão sempre teve conflitos com a China. E o Japão tinha conflitos com a Rússia. E o Japão também queria espaço vital, ele também queria expandir. Só que ele não veio de uma cultura mercantilista imperialista como os outros. Então ele não tinha tido a oportunidade de criar colônias fora do Japão. E ele precisava disso. O imperador na época via isso, essa necessidade no Japão. Então ele se aliou à Alemanha e à Itália no Pacto Tripartite, que seria mais ou menos o seguinte: nós vamos dividir o mundo em três. Nós vamos permitir que nós façamos essa expansão territorial em detrimento dos outros países. Mas tinha um detalhe interessante. No comecinho da guerra, a Alemanha e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas tinham um pacto de não agressão. E esse pacto ele duraria 10 anos, e logo após o final da Revolução Russa, e ele foi feito para que a Lenin, na época, né, o líder da União Soviética, ele conseguisse ter um tempo para organizar a casa. Então ele fez esse acordo de 10 anos para que a Alemanha não invadisse a Rússia e ele conseguisse organizar seu Estado. Não é dizer que ele concordasse com o que Hitler estava fazendo, que ele concordasse com a invasão, por exemplo, da Polônia ou da Áustria, mas era simplesmente para que ele pudesse focar em outros objetivos que não fossem objetivos militares externos a seu país. Tudo bem, teve esse pacto de não agressão e isso manteve a União Soviética fora do conflito por muito tempo, até que a Alemanha quebrou esse pacto de não agressão, e já no governo de Stalin,
ela começou a avançar pela União Soviética. E a gente tem um mapa aqui, ó, bem interessante com as 4 fases da Segunda Guerra, desculpe. E essas 4 fases elas são bem diferentes da Primeira Guerra Mundial. Que na Primeira Guerra Mundial era uma guerra de trincheira. A Segunda Guerra Mundial era uma guerra totalmente de movimento. Então nós temos aqui a região da Alemanha, tá? Aqui destacada. Vou fazer uma mais ou menos isso daqui. Nós temos aqui a região da França, mais ou menos isso daqui. Aqui em cima Inglaterra, aqui Itália. Qual era a grande questão? Inicialmente, a Alemanha expandiu seus territórios tomando a França, expandiu seus territórios na direção da Hungria e até ao norte da África, com apoio da Itália também, foi expandindo para o norte da África. Esse foi o primeiro momento, a gente chamava de Blitzkrieg, era a guerra relâmpago. Basicamente eram os blindados que iam avançando, isso porque, por um erro de estratégia militar, apostou-se no final da Primeira Guerra Mundial, a França apostou na criação de grandes trincheiras, a chamada linha Maginot, que tentava defender o território francês pensando nos blindados que existiam à época da Primeira Guerra Mundial. Ora, 20 anos depois, a tecnologia evoluiu e os blindados que a Alemanha já estava produzindo conseguiam passar por locais que os blindados da Primeira Guerra não passavam. Então a única coisa que ele fez em relação à linha Maginot foi desbordar o caminho, passar por onde achava-se que não iriam passar, e aí conseguiram tomar a França com tranquilidade. E a mentalidade tática era atacar com o máximo de força no mínimo de tempo. Então eram grandes tropas altamente fortificadas, com blindados e grande poder de fogo, que atacavam numa extrema velocidade, não conseguia dar tempo do inimigo reagir e iam tomando o território. Bom, no segundo momento, e aí foi talvez o que é dito que foi o grande erro de Hitler, buscou expansão na direção da União Soviética. E aí todo mundo fala, o general Inverno foi quem derrotou Hitler. Conforme as tropas avançavam na direção da União Soviética, o Inverno ia ficando mais rigoroso, os soviéticos iam abandonando as suas cidades, iam retraindo e abandonando as cidades e tocando fogo em tudo que tinha. Então eles queimavam casa, queimavam comida, e qual era o objetivo disso? Quando os alemães avançassem, que eles não tivessem um teto para dormir, eles iam morrer por causa do frio. E foi o que aconteceu. A cauda logística ficou tão grande que os alemães não conseguiam acompanhar, as tropas começaram a morrer de frio e de fome e tiveram que abandonar a frente oriental e retornar para a Alemanha. Mas aí esse retorno já não foi tranquilo. Quando teve a batalha aqui de Stalingrado, eles foram mandados embora, eles foram expulsos da região soviética, mas aí os russos vieram atrás. E aí, por um lado, pelo lado da França, até mudar a cor aqui da canetinha para ficar melhor de ver. Pelo lado da França vieram as tropas americanas e inglesas, Dia D, ataque à Normandia. A Itália foi tomada basicamente pelos americanos e brasileiros, tá? Foi tomada a Itália, então já não tinha mais condições de prestar apoio aos alemães. As tropas da União Soviética foram fechando o cerco até que no final do fronte europeu nós tivemos a tomada de Berlim. E aí foi a queda a queda do exército alemão, com o suicídio de Hitler em um bunker. Então ele chegou até um bunker, quando ele viu que não tinha mais o que fazer, ele se suicidou, assim diz a história, né? Apesar de não terem grandes evidências de alguém ter encontrado o corpo, o que se diz é isso, mas não estava acabada a guerra ainda tinha a sua frente do Pacífico, ainda tinha o Japão, e dizem, né, os historiadores militares dizem que as mais sangrentas batalhas foram travadas na frente do Pacífico. Bom, e como é que é tirar o Japão da guerra? Nesse momento, os Estados Unidos empregou uma estratégia, já não era mais tática nem nada, era estratégia,
que dividiu o mundo a partir daquele momento. Ele decidiu usar 2 bombas atômicas, uma em Hiroshima e uma em Nagasaki, para forçar a rendição dos japoneses e encerrar a guerra de uma vez por todas. Mas o objetivo deles não era só forçar a rendição dos japoneses. O objetivo principal dos Estados Unidos era o quê? Demonstrar para o mundo, em especial para a União Soviética, que estava crescendo, o comunismo crescente, que ele sabia já que seria seu próximo adversário no contexto geopolítico mundial, que ele tinha um poder de um armamento de destruição em massa nunca antes visto, com uma capacidade de destruição nunca antes vista e uma capacidade de modificação do cenário de guerra nunca antes imaginado. Ele queria demonstrar que ele tinha esse poder para que cada um ficasse no seu lado e não ameaçasse o outro. Por isso, utilizou-se as 2 bombas em Hiroshima e Nagasaki, e isso foi o final da Segunda Guerra Mundial. Foi daí que acabou. Bom, um detalhe que é importante dizer, tá? Em toda a questão dos nazistas, em paralelo à guerra, existia a teoria da eugenia. O que é eugenia? É uma raça dominar todas as outras, a raça perfeita. Para o caso deles era a raça ariana, eles consideravam a raça perfeita, que deveria ser a única raça dominante no mundo. E o antissemitismo, que era o ódio aos judeus. Então, o antissemitismo levou à criação dos campos de concentração e a uma das páginas mais cruéis que a história do mundo já viu, que foi o Holocausto. O Holocausto foi a morte de aproximadamente 5 milhões de judeus pelo simples fato de serem judeus. Simples fato de serem judeus. O Holocausto, o antissemitismo alemão, ele tomou as ações em 3 grandes momentos. Então, primeiro, os judeus foram separados em guetos, que eram locais na cidade afastados, locais que eles eram praticamente isolados do restante das cidades. Depois começaram os fuzilamentos. Então fuzilava-se os judeus na desculpa de que eram traidores, na desculpa que estavam sendo inimigos da pátria, qualquer desculpa que fosse, mas ainda tinha uma desculpa. Até que no final os judeus foram isolados nos campos de concentração, onde passavam fome e eram mortos simplesmente por serem mortos, já não tinha mais desculpa. Bom, no final foram 5 milhões de mortos. Esse é um ponto importantíssimo para se entender o porquê da proibição de qualquer menção ao nazismo em muitos países do mundo, e na proibição de existência de partidos nazistas e de propagação das ideologias nazistas na maioria dos países ocidentais e orientais, inclusive. Então não é uma coisa que é simplesmente, olha, não vamos propagar a ideia, não. A gente não está falando de não propagar uma ideia que é a favor da morte de toda uma etnia, que é a favor da morte de todos que têm a crença em determinada religião. E não eram só os judeus, não. Além dos judeus, eles também matavam homossexuais, também matavam negros, também matavam pessoas que fossem consideradas deficientes, também matavam ciganos. Então tinha toda uma sorte de pessoas que eram mortas por conta dos pensamentos de eugenia do nazismo. Ok, voltando ao nossa conversa histórica, consequências da Segunda Guerra. Então vamos lá. O mundo estava destruído. Quem tinha dinheiro no mundo era única e exclusivamente os Estados Unidos. Por que ele tinha dinheiro? Porque, apesar dele ter participado na guerra como envio de tropas, como fornecedor de tropas, fornecedor de equipamento, ele não teve o seu território atacado. Tirando ali Pearl Harbor, que foi uma base militar americana, no Havaí, que foi atacada e foi uma parte muito pequena, foi um prejuízo muito pequeno, o território interno americano não foi ameaçado na guerra e não foi destruído, como a Inglaterra foi, como a França foi, como a Alemanha, a Itália, enfim, a maioria dos países europeus foi destruída, e a própria Rússia, né, a União Soviética, teve uma parte do seu território altamente depredado na Segunda Guerra. Os Estados Unidos fortaleceu sua economia com a produção de produtos militares e vendendo esses produtos militares para os países que estavam envolvidos na guerra. Bom, a reconstrução da Europa
passou por um chamado Plano Marshall. O Plano Marshall era a intervenção americana na reconstrução desses países. Lógico, eles seriam os grandes credores. Também passou pela reconstrução do Japão, e isso é muito importante para compreender o Japão como ele é hoje. Os Estados Unidos iniciou a doutrina do macartismo, que era do general Douglas MacArthur, que se instalou no Japão e que coordenava inclusive a construção das fábricas. Todo o sistema econômico e político japonês nos anos seguintes à guerra foram coordenados pelos Estados Unidos. O Japão só poderia ter uma força de autodefesa, que ele só pode ter uma força de autodefesa até hoje. Até hoje o Japão não tem permissão de ter um exército, por exemplo, expedicionário, um exército que atue fora das suas fronteiras. Ele só pode atuar internamente sob observação da ONU. E com essa direção, esse foco, os japoneses incorporaram as técnicas produtivas americanas muito bem, desenvolveram e hoje são uma das grandes potências mundiais. Outra consequência importante, né, depois do Plano Marshall de recuperação da Europa e que fez com que os Estados Unidos fosse a grande potência mundial econômica após a Segunda Guerra, a criação da ONU. A ONU foi criada justamente ao fim da Segunda Guerra Mundial para evitar que novas Alemanhas pudessem surgir no mundo. A primeira diretiva da ONU foi justamente a criação do Estado de Israel. Então Israel foi criado em 1945 pela recém-criada ONU para abrigar os povos judeus que tinham sido expatriados dos seus locais na Alemanha, na Polônia e nos outros países e colocá-los num território em que eles estariam seguros e que os países signatários da ONU se comprometiam em garantir a sua defesa. Bom, mas aí tivemos a terceira consequência, que talvez seja a mais importante de todas, que foi justamente a Guerra Fria. E o que é essa chamada Guerra Fria? A Guerra Fria foi uma guerra que não aconteceu. É uma guerra no papel, que iniciou justamente em 1945, com o final da Segunda Guerra Mundial, e se estendeu até 1991, com o final da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Quais eram as características da Guerra Fria? O que consistia? O mundo pós-Segunda Guerra estava dividido em duas ideologias. De um lado, nós tínhamos o capitalismo dos Estados Unidos. Do outro, nós tínhamos o comunismo da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. De um lado, os Estados Unidos. Do outro lado, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. O mundo se dividiu em dois. Ao fim da Segunda Guerra Mundial, nós tivemos a divisão da Alemanha em dois. Então a Alemanha estava chancelada totalmente, ela estava tutelada pelos países, né, vencedores da guerra. E de um lado foi criada a Alemanha Ocidental, aos moldes capitalistas. Do outro lado foi criada a Alemanha Oriental. Berlim, ela foi literalmente dividido em dois pedaços por um muro que foi construído em 1961, porque antes eram trincheiras e as pessoas que tentavam atravessar de um lado para o outro eram mortas sumariamente, atirava-se nessas pessoas, matavam elas sumariamente quem tentasse passar de um lado para o outro do muro. Então, para ter ideia de que foi o mundo pós Segunda Guerra Mundial. Bom, o lado capitalista, Estados Unidos, os países desenvolvidos eram chamados primeiro mundo. Até hoje a gente usa essa expressão, né? Um país de primeiro mundo, eram os países capitalistas desenvolvidos. Os países comunistas eram chamados segundo mundo, os países de economia planificada. União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a essa altura já a China Popular, Cuba. E nós tínhamos também o terceiro mundo, que eram os países capitalistas alinhados aos Estados Unidos, mas que não eram ricos como as grandes potências europeias e como o próprio Estados Unidos. Bom, nós tivemos duas alianças militares, então o mundo estava numa iminência de um segundo conflito, de um próximo conflito posterior à Segunda Guerra Mundial. Começou uma grande corrida armamentista, os Estados Unidos se armando por um lado, a Europa se armando, a União Soviética se armando por outro, todo mundo com medo de ter uma próxima guerra. E aí os Estados Unidos iniciou a OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, em que ele reuniu os países da Europa Ocidental, da Europa que lhe era aliado, França, Inglaterra,
todo mundo se juntou para ficar aliado dos Estados Unidos num pacto de não agressão e de defesa entre si. Por outro lado, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas iniciou o Pacto de Varsóvia, que era a mesma coisa, só que com os países comunistas. Começamos a guerra da corrida espacial, então o homem querendo mostrar um bloco querendo mostrar para o outro quem tinha mais domínio da ciência. Então iniciou-se com a União Soviética, que mandou Yuri Gagarin, o primeiro astronauta para o espaço, mandou a cadela Laika também para o espaço. Então os primeiros cosmonautas na União Soviética eles chamavam de cosmonauta. Então os cosmonautas. E os Estados Unidos, por outro lado, conquistou a Lua, conseguiu mandar diversos satélites e mandou homem para a Lua. E aí os Estados Unidos chamavam de astronautas. Então, se hoje a gente tiver ver qualquer uma dessas palavras, se ouviu cosmonauta, União Soviética, ouviu astronauta, quer dizer que era dos Estados Unidos ou alinhados aos países capitalistas. E a grande questão da Guerra Fria foram os conflitos indiretos, ou também conhecidos por guerra por procuração. Por que guerra por procuração? Porque eram guerras internas, normalmente guerras de secessão, países que se dividiam por conta de conflitos ideológicos internos, e que cada lado, um lado capitalista e um lado comunista, via de regra, obrigatoriamente, cada lado recebia a chancela do principal país daquele bloco. Então, por um lado, os Estados Unidos armavam, treinavam, equipavam umas tropas, e do outro lado, a União Soviética armava, treinava e ocupava outras tropas. As principais guerras, os principais conflitos indiretos foram entre 1950 e 53, a Guerra da Coreia, que tivemos Coreia do Sul, capitalista, contra a Coreia do Norte, comunista. Essa divisão das Coreias perdura até hoje. Coreia do Sul ali com Kim Jong-un, né? Um país de ditames comunistas, e a Coreia do Norte, né? Com Kim Jong-un, e a Coreia do Sul é um país aberto, capitalista, altamente desenvolvido, com a capital em Seul. Tivemos a Guerra do Vietnã, em 1959 até 1975, que foi talvez o principal símbolo das guerras, dos conflitos indiretos, das guerras por procuração, em que os Estados Unidos atuou diretamente. Inicialmente começou com a França, lutando pelo lado do Vietnã do Sul, contra o Vietnã do Norte, que era armado, equipado, treinado, doutrinado pela União Soviética. E posteriormente os Estados Unidos entrou com suas tropas até a retirada, e até uma retirada praticamente catastrófica das tropas americanas às pressas, deixando equipamentos para trás, abandonando o exército do Vietnã que eles estavam apoiando à própria sorte, e aí foi a tomada do Vietnã do Norte, tomou o Vietnã do Sul e construiu uma república unificada comunista. Então é visto como uma grande derrota dos Estados Unidos nesses conflitos indiretos, né? Foi o Vietnã. Na verdade, se a gente for parar para analisar, não houve uma grande vitória dos Estados Unidos nesses conflitos, porque ou ele se manteve fixo, a Coreia do Sul separou da Coreia do Norte e nenhuma avançou sobre a outra, ou, no caso do Vietnã, o Vietnã do Norte tomou o Vietnã do Sul e pronto, perdeu. Mas nesse contexto todo, tinha um país chamado Cuba, que tinha recém passado por uma revolução comunista, em que se depôs o ditador do país, e aí instaurou-se uma ditadura comunista de Fidel Castro, que até outro dia ainda era vivo e era quem governava, passou para o irmão Raul Castro. Cuba fica ao sul da Flórida, colado com a Flórida, e era uma grande pedra no sapato dos Estados Unidos, porque era um país extremamente próximo dos Estados Unidos e que era um país comunista, que recebia apoio, recebia dinheiro, recebia treinamento, recebia equipamento da União Soviética. Bom, até aí tudo bem. Os Estados Unidos tentou retomar Cuba com uma invasão mal sucedida, a invasão da Baía dos Porcos, e
deu tudo errado em 1961, não conseguiram retomar, enfim, foi mal planejado, foi mal executado, e isso aumentou as tensões, porque claramente os Estados Unidos deixou de fazer uma guerra por procuração para tentar influir diretamente na soberania, né, de uma nação, que era algo que não estava sendo cogitado até então. E aí os Estados Unidos resolvem, por questão estratégica, fazer a instalação de mísseis na região da Turquia, Inglaterra e Itália. Inglaterra e Itália tudo bem, agora a Turquia é colada com a União Soviética. E isso fez com que, em resposta à União Soviética, instalasse mísseis, possivelmente ogivas nucleares, em Cuba. Só que Cuba está colado com os Estados Unidos, muito mais próximo dos Estados Unidos do que a Turquia é da União Soviética. Para se ter noção, os cubanos fogem de Cuba em direção à Flórida em boia de piscina e chegam e conseguem chegar nos Estados Unidos de tão perto que é. Bom, isso gerou o momento mais próximo que a humanidade esteve de uma guerra nuclear. Existia uma teoria do relógio nuclear que quando ele chegasse à meia-noite era porque um conflito nuclear estaria acontecendo, e diziam que o relógio nuclear chegou até às 11h59, pertinho da meia-noite, porque ficou em vias de acontecer uma guerra entre Estados Unidos e União Soviética por conta da instalação dos mísseis. Os Estados Unidos começou a mandar aviões espião passar por cima da ilha para tentar mapear. Um desses aviões foi abatido e aí o piloto morreu, e isso já é considerado como um ato de agressão, mas também já tinha tido ato de agressão americana anterior, na invasão da Baía dos Porcos. Então uma grande situação que, em um acordo do então presidente da União Soviética, Nikita Khrushchev, com o presidente dos Estados Unidos, que estava em vias de eleição, que era o JFK Kennedy, conseguiram chegar a um acordo primeiro. Por intermédio da ONU, os Estados Unidos assinou uma declaração que não iria invadir Cuba. Ele se comprometeu a não tentar mais invadir Cuba e se comprometeu em retirar os mísseis que tinha instalado na Turquia. Por outro lado, a União Soviética fez uma declaração formal, pública, que iria retirar seus mísseis de Cuba e mostrou esses mísseis sendo retirados em cadeia de televisão mundial. Bom, esse momento foi o momento que estivemos mais perto de acontecer um conflito, ainda na década de 60, isso foi em 1962. Muita água passou por debaixo da ponte. Os Estados Unidos influenciaram muitos governos locais da América do Sul, por exemplo, e na África, influenciaram não só com ideologias, mas com equipamento, dinheiro, enfim, apoio político, para que fossem implantados governos alinhados ao sistema capitalista, enquanto a União Soviética influenciou muitos países, principalmente na África, a adotarem sistemas parecidos com o comunismo. Acontece que o comunismo, por sua essência, acabou quebrando, e a União Soviética não conseguiu manter a forma de produção que ela tinha, o seu isolamento econômico de mercado e tudo aquilo que o Estado tinha de cauda econômica, ela não conseguiu se manter por muito tempo. Bom, o primeiro impacto foi em Berlim. Ela não conseguiu manter a República Democrática Alemã, que era chamada Alemanha Oriental, né? E com isso, no ano de 1989, houve a queda do Muro de Berlim, que talvez tenha sido o maior marco. Ali o mundo enxergou que a Guerra Fria estava acabando. Quebrou o Muro de Berlim, caiu o Muro de Berlim, a população foi, destruiu, começou a cruzar livremente de um lado para o outro. E isso foi só o princípio para a reunificação da Alemanha. A Alemanha passou a ser uma só novamente, passou a ser o país, a Alemanha, a República Alemã. E em 1991, Mikhail Gorbachev, então presidente da União Soviética, iniciou o seu governo com duas mentalidades. Então a primeira era o Glasnost, que queria dizer transparência, e o segundo era a Perestroika, que queria dizer abertura. Então era a transparência do governo e abertura comercial. E isso
iniciou ao fim da União Soviética. Em 1991, a União Soviética acaba e mantém-se simplesmente a Rússia, porque não tinha mais condições de manter economicamente toda a estrutura política e estatal que a Rússia mantinha nos países que eram adjacentes. A partir daí, ela liberou os países para ter sua própria economia, lógico, ainda sob a influência russa, que a gente vê isso até hoje com Vladimir Putin, né, e os rompantes ultranacionalistas dele, mas isso gerou o fim da então União Soviética, do então bipartidarismo mundial, do então separação do mundo entre duas ideologias e gerou a nova ordem mundial. O que é uma nova ordem mundial? Vamos lá. É o início da globalização e das políticas neoliberais, que é o nosso último assunto do edital. O mundo acabou a Segunda Guerra Mundial, acabou a Guerra Fria, chegamos ao momento da globalização, da nova ordem mundial. O que é essa nova ordem mundial? Bom, nós não temos mais dois grandes blocos. O mundo não está mais separado entre capitalista e comunista, até porque o comunismo praticamente ruiu. Teve alguns países que se mantiveram, mas a economia que imperou foi a economia de mercado, a economia capitalista. E aí começaram a aparecer mercados emergentes, ou seja, se antes era tudo muito concentrado nos Estados Unidos, na Inglaterra, alguns países começaram a exportar mais, até por questão da evolução tecnológica, da evolução logística e pelo fim dos embargos, não tinha mais tanto medo de passar com um navio pela Rússia, pela China, não tinha mais esse receio todo. Países como o Brasil, a Rússia, a Índia, a China e a África do Sul começaram a se despontar economicamente. Olha só que interessante, a Rússia era uma economia fechada. Quando ela começa na perestroika do Gorbachev, como começa a abertura comercial, ela se mostra um dos grandes mercados mundiais. Esses aqui são chamados, esse nome é importante saber, que são os BRICS. Brasil, Rússia, Índia, China e S de África do Sul, certo? Os BRICS são as grandes potências emergentes dos anos 2000. Além disso, começa a aparecer blocos comerciais regionais. Então, os países começaram a se juntar para ter acordos comerciais que fossem benéficos para eles mesmos, porque até então era tudo dominado, né? Estados Unidos determinava o que tinha que ser, Rússia determinava o que tinha que ser. E aí começou a aparecer, primeiro de todos, um dos mais importantes, a União Europeia. Mas por que a União Europeia é um bloco comercial? Ela é mais que um bloco comercial, mas ela começou como Mercado Comum Europeu, depois ela passou a ser Comunidade Econômica Europeia, até que virou, no final das contas, a União Europeia. Ela começou como um mercado que tinha facilidades de trocas comerciais entre os países, depois passou a Comunidade Econômica Europeia, que começou a adotar uma moeda única, que era o euro, né? Uma moeda única para todos os países, trânsito livre de mercadoria, e aí virou a União Europeia, que passou a ter trânsito livre de pessoas, regramentos legais comuns a todos os países e até um equilíbrio comercial e econômico entre todos os países, ou seja, alguns países mantêm os outros, e isso daí pode ser considerado mais na frente até como um dos motivos da crise da União Europeia, né? Quando a gente fala dos PIGs, Portugal, Itália, Grécia, Espanha, que são os países mais pobres da União Europeia. Isso daí já é 2010 para cá, países que entraram em crise e eles não conseguem manter o superávit econômico e são mantidos por países como a Alemanha e até pouco tempo atrás, antes do tal do Brexit, da Inglaterra também. Então, antes da Inglaterra sair da União Europeia, dela solicitar a sua saída da União Europeia, ela era um dos grandes financiadores desses países aqui, dos PIGs. Mas vamos lá, isso mostra o quanto que a influência dos Estados Unidos já estava deixando de acontecer. No nosso lado aqui, na América do Sul, na nossa casinha, temos o Mercosul, que é liderado pelo Brasil, né? E que nós temos participação da Argentina, do Paraguai, do Uruguai,
não temos participação da Venezuela por questões relacionadas ao governo ditatorial que vem desde Hugo Chávez e aí passando por Maduro, então ela fere algumas questões do Estatuto do Mercosul, que demanda a democracia soberana do povo, e que basicamente é um grande acordo comercial extremamente benéfico para o Brasil. Tá? Nós nos tornamos os maiores exportadores mundiais de algumas mercadorias a partir da nossa entrada do Mercosul e que faz com que exista um equilíbrio de exportações entre os diversos países e países que não teriam mercado consumidor para os seus produtos passam a ter porque eles são privilegiados em relação aos outros países do mesmo bloco. Bom, vou deixar o PEP para um pouquinho depois, vou falar do NAFTA. O NAFTA é o Acordo de Livre Comércio do Atlântico Norte, tá? É do inglês, né? North Atlantic Free Trade Agreement. Acordo de Livre Comércio do Atlântico Norte, que se a gente pegar o mundo, pegar os países que são banhados pelo Oceano Atlântico, pega a porção superior do México para cima, então tem um acordo de livre comércio. Estados Unidos, Europa e os países que são banhados ali pelo Atlântico, Estados Unidos, Canadá, México e do outro lado da Europa tem um acordo comercial e que a gente pode dizer que é o principal concorrente do Mercosul. Ora, não tem tanto como competir quando a gente coloca na jogada Estados Unidos, Inglaterra, Canadá, fica um pouco difícil. Mas eles são o principal bloco concorrente do Mercosul. Temos também que não é um bloco comercial, mas são países exponentes, né? São exponentes na economia mundial, que são os tigres. Opa, tigres não, meu amigo. São os tigres asiáticos, que aí a gente já tem a China, Hong Kong, que na época não era a China, era uma comunidade autônoma, e que o Japão, que são países que cresceram muito na exportação. E aí nós temos aqui a figurinha da OPEP, que é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Basicamente os países da Arábia Saudita, da Arábia. Oriente Médio, Arábia Saudita, Jordânia, são os países exportadores de petróleo. Bom, o que esses carinhas aqui têm de tão importante? Vamos lá. Em determinado momento no mundo, houve a crise do petróleo. Isso foi por volta dos anos 80. Esses carinhas aqui controlaram o preço do barril de petróleo. E aí levou esse preço às alturas. Isso fez com que houvesse uma falta de petróleo no mundo. Essa falta de petróleo, obviamente, não é sentida como a gente sente a falta de outros produtos que a gente não tem como comprar, não tem como usufruir. Não. A gente passa a pagar mais pelo petróleo. E aí, na década de 80, o mundo entrou numa grande crise econômica. O que aconteceu na Segunda Guerra Mundial quando a gente teve uma grande crise econômica? A gente teve o Estado entrando como grande financiador das políticas, como grande gerador de emprego, mas isso já vinha acontecendo. Então o Estado, que já tinha a sua balança econômica pendendo para o lado dos gastos, com a crise do petróleo, ele teve uma grande derrocada, teve um grande problema em determinados países, à beira de decretar moratória, de não conseguir pagar suas dívidas externas. Vamos deixar isso na gaveta. Vamos passar para o outro lado. A globalização ela foi permitida também pela terceira revolução industrial. Vamos lá. Aula rápida sobre revolução industrial. Primeira revolução industrial, utilização das máquinas. Até então, nós não tínhamos o produto, o consumo em massa e a produção em massa. Qual era a grande questão da primeira revolução industrial? Matéria-prima, e mão de obra.
Na segunda Revolução Industrial, nós começamos a usar a energia elétrica. Com isso, conseguindo uma produção mais eficiente e menos mão de obra. A matéria-prima também mudou de figura, porque nós abandonamos o carvão, nós abandonamos os combustíveis para focar no uso da energia elétrica e focar os gastos da empresa naquilo que seria revertido em produtos. E aí chegamos à terceira Revolução Industrial, que foi basicamente a revolução do conhecimento. Olha só, a gente começa a ter aqui nessa história toda os métodos de produção, a especialização das linhas de produção, aliado à especialização dos trabalhadores. Além disso, essa terceira revolução, por conta da criação da internet, ela permitiu a entrada das indústrias na era do conhecimento. Então, empresas inteiras que são baseadas no conhecimento, que não são produção de produtos físicos, entraram na jogada. E, com isso tudo, a gente conseguiu tirar as indústrias de um local e colocar em outro. Como é que é isso? A Nike tem seus tênis fabricados na Ásia, e isso não acontecia antes. Mas por que isso acontece? Por conta dessas duas figurinhas aqui. Mas por que a era do conhecimento? Porque os métodos produtivos da Nike podem ser transmitidos para a Ásia. A gente consegue transmitir esse conhecimento, não é só a máquina. E a internet possibilita que você faça essa transmissão de conhecimento de uma maneira muito mais rápida do que era antes, quando era só livro, quando eram as pessoas transferindo a cultura. Então, colocou isso em mente, né? Vamos lá. A OPEP gerou uma grande crise nos estados, uma grande crise nos países. E essa crise trouxe 3 grandes fatores no mundo. Então, primeiro de tudo, o Estado não tinha mais como se bancar, ele estava quebrando. Começamos as privatizações, ou seja, empresas que tinham sido construídas para o Estado. Naquela época que o Estado era o grande empreendedor, o Estado keynesianista que tinha que gerar emprego, passaram a ser privatizadas. Elas passaram a ser vendidas para a iniciativa privada. Mas olha só, elas não podiam ser só vendidas, porque o mundo já tinha visto o que aconteceu quando tinha um excesso de liberalismo. A gente passou a criar agência reguladora. Então hoje você tem as empresas de energia elétrica privatizadas, né? A Coelba já está privatizando, a Energia está tomando conta, mas você tem a ANEEL, certo? A ANEEL. Você tem as teles privatizadas, a Telefônica aí, claro, tal, mas você tem a Anatel, que é para regular, é para dizer as condições, para dizer que se as práticas competitivas das empresas que entraram nesse mercado, que até então era dominado pelo Estado, se elas são adequadas com o que o consumidor espera. Nós temos, por outro lado, o capital estrangeiro sendo investido nos países. Olha só o que a gente estava falando aqui, ó. Terceira Revolução Industrial. A gente tem capital estrangeiro sendo investido em empresas que eram locais até então, empresas que eram nacionais até então. Bom, o fim do Estado empreendedor. O Estado não era mais o grande empresário, não era mais as grandes empresas. A Petrobras foi criada na época do Estado empreendedor. Hoje não cabe mais criar uma Petrobras. A gente está falando em cortar braços da Petrobras. E com esse fim do Estado controlador da economia, nós temos maior controle fiscal, nós temos menos gasto público e maior competitividade. A gente consegue colocar empresas privadas para atuar em áreas que antes eram dominadas pelo governo. Então, se a gente desse uma louca, privatizasse a Petrobras, um setor da Petrobras, uma área que antes não existia nenhuma empresa atuando,
pode aparecer uma empresa nova, então pessoas vão investir seu capital, novos empregos vão surgir, nova geração de renda vai acontecer. E também a desregulação do trabalho. O que é a desregulação do trabalho? Quando tem o Estado muito participativo, a gente tem legislações trabalhistas muito fortes. E aí, quando a gente começa a abrir mão dessa legislação trabalhista, a gente tem a desregulação do trabalho e uma mão de obra mais barata, ou seja, não tem o salário mínimo, não tem o férias obrigatória. Então, tudo aquilo que é dito como direito do trabalhador vai deixando de existir nos contratos de trabalho e a mão de obra vai o preço lá para baixo, vai começando a ficar barato. E é por isso, por exemplo, que a Nike faz seus tênis na Ásia, que a regulação do trabalho é muito menor, que os direitos trabalhistas são muito menores que nos Estados Unidos. Então, economicamente, vale mais a pena ela produzir o seu tênis na Ásia do que fazer nos Estados Unidos. É mais barato ela fazer na China e exportar para os Estados Unidos do que ela fazer nos Estados Unidos e pagar os custos de um trabalhador americano. Tá certo? Esses três grandes pilares são os pilares do neoliberalismo. São os pilares do neoliberalismo. E o que é esse neoliberalismo? Então, o neoliberalismo nada mais é, nada mais vai ser. O que é? Deu uma queda na conexão aqui, muito que provavelmente eu vou só fazer um corte desse pedaço. Não entendi por que caiu.